Mesmo tendo conhecimento inicial desta região do Vale do Iguaçu, já habitada por pioneiros índios botocudos e caigangues, os quais descobertos pelas primeiras expedições em 1726 e decorrentes ocupações ocorrendo posteriormente, mais aos denominados Campos de Palmas, onde referida região tinha forte vocação para tropas de gados serem levados para comercialização em cidades mais distantes, a exemplo de Palmeira, entre outras. O bandeirante Pedro Siqueira Cortes, lá pelos idos de 1842, necessitando encurtar caminhos para esta atividade, descobriu a interessante e denominada Passagem do Val, sobre as águas do Rio Iguaçu. Estamos aqui então na Praça Coronel Amazonas, o centro de União da Vitória, o Marco Zero, como a gente costuma dizer, e é claro, esse momento a gente faz um histórico aí, um registro sobre as importâncias das primeiras navegações, barcos a vapores aqui no Rio Iguaçu. Detalhando uma época remota desta região, aqui fazia parte dos denominados Campos de Palmas e tratava como um simples porto ou posto de entretrocas, entreposto, sendo ligada como freguesia de Palmas. Mas durante esse período era um pequeno vilarejo que dava assistência à travessia das tropas no Vale do Iguaçu. E quando o coronel chegou aqui, ele veio com a intenção de abastecer de sal a região de Palmas, os campos lá, porque ele era um dos fazendeiros de Palmas, da Fazenda Cruzeiro. Com a passagem das tropas de gado, intensificou-se a necessidade de melhores transportes, ainda feita precariamente pelo lombo de mulas, para a chegada do coronel Amazonas de Araújo Marcondes. Aí foi que o coronel pensou em aproveitar o Iguaçu como a via navegável para o transporte até os Campos Gerais. E ele conseguiu a autorização, a concessão do imperador Dom Pedro II para estabelecer a navegação a vapor. O primeiro vapor que ele colocou nas águas do Iguaçu chamava-se vapor Cruzeiro. Por que Cruzeiro? Porque Francisco Antônio Araújo Marcondes, o pai dele, era proprietário da Fazenda Cruzeiro, onde ele nasceu. Lá em Palmas? Lá em Palmas, no município de Palmas. É fazenda que até hoje está nas mãos da família, eles conservam até hoje. Então o coronel ele conseguiu um impulso extraordinário para o crescimento da cidade. A União da Vitória foi o ponto de referência do sul do Paraná, Santa Catarina e até o nordeste do Rio Grande do Sul. Onde destacamos que já em 1839, certamente tiveram início por canoeiros e posteriores balseiros, entre os quais destacava-se o nome do capitão Campolim Ramos, e mesmo não esquecendo do índio Sebastião Canoeiro, também motivados pela necessidade de travessia do referido rio. Conta da tropa, ali na entrada do Iguaçu, tinha nessa praça uma mangueira. E daqui eles iam selecionando os lotes de animais e ajudavam, amparavam a travessia. Colocavam canoas a montante ou então rio abaixo para evitar que os animais se dispersassem na água. Então a atuação do canoeiro foi decisiva, né? Para explorar esse tipo de transporte fluvial, utilizava-se barcos a vapor de baixo calado, onde os primeiros a navegar nestas águas do Rio Iguaçu, o coronel Amazonas utilizou o denominado vapor cruzeiro, depois Visconde de Guarapuava, entre outros. O coronel Amazonas tinha diversos vapores. Ele dispunha de pouco capital e o Visconde de Guarapuava, que era um parente seu, financiou a instalação e a construção desses navios. Então teve o Cruzeiro, o Peri, e tantos outros, né? Chegou a 7 ou 8 navios. E a partir de 1912 criou-se o Lloyd Paranaense. Esse Lloyd Paranaense chegou a ter umas 4 ou 5 dezenas de navios singrando as águas do Iguaçu. E também outros proprietários entraram na navegação, a exemplo dos vapores Sara, Iguaçu, Peri, Brasil 1, Brasil 2, Araucária, Íris, Vitória,
Alto Pantos, Sereno, entre outros. Lembrando que nesta região e no decorrer foram associando-se outros meios mais modernos de transportes, obrigando a paralisação dos vapores no Rio Iguaçu, e principalmente com a chegada da recente construção da estrada de ferro, bem como a construção de algumas aberturas de estradas, mesmo precárias, para o transporte rodoviário na década de 50. Bom, no local dessa praça, a primeira edificação foi de uma mangueira para manejo de gado para o embarque. Muito mais tarde, na Guerra do Contestado, pelo espaço que tinha aqui, por ser uma área assim de planície, criou-se aqui um hangar para guardar os aviões e a pista de decolagem para a observação da região do Contestado, né? Inclusive, o avião do capitão Ricardo Kirk levantou o voo aqui e teve a infelicidade de cair lá no Jangada, perto do rio Jangada. Chegando ao posterior aeroporto José Cleto e, mais recentemente, o aeroporto particular denominado Maria Magalhães, que num futuro possa transformar-se em aeroporto regional. Deu impulso aos transportes aqui através da navegação a vapor do Iguaçu.